Bem-vindos ao podcast de Pai. Filho, Eu sou o Mário Lopes, ele é o... Noah, E este é... filho de peixe. o Filho de Peixe. Estávamos em casa sem nada para fazer. Chamei o Noah, temos tanto a dizer. Pegámos no mic, carregámos no play. Criámos um hype, Mandalorian Way. A cada semana um novo tema. No nosso programa criámos um lema. Filho de Peixe é uma cena fixe. Ou é bom francês e o son of a fish. Olá, este é o episódio 24 de Filho de Peixe. Eu sou o Mário Lopes e tu és o... Noah Ferraz Lopes. Mas isso já devem ter ouvido na nossa intro, não é? Aham. As boas-vindas. Nós explicamos tudo naqueles 25 segundos, para que vocês saibam ao que vem. Hoje temos uma inovação. Para quem nos vê no YouTube, quer dizer, pelo menos é essa a ideia. Temos uma câmara, duas, três. Uma, duas, três. E estamos a tentar melhorar a nossa parte visual, não é? Já que as caras não podem mudar, ao menos metemos mais câmaras, não é, Noah? Pois é. Olha, A tua diz-me. cara nunca vai mudar. A minha cara nunca vai mudar. E a tua Não. também não. Só se eu te dar assim uma tarefa. Se eu te E dar se um eu murro. faço a plastic surgery? Pronto, e vai mudar. Já não vai ser o mesmo. Olha, hoje vamos falar da Páscoa. Foi ontem. Yay! Fizemos um top de festas. Vamos fazer um top de festas religiosas. Já vais ver o que é. E vamos falar do filme Kickboxer. Mas antes disso... Kickboxer? Sim, mas antes... Quero-te perguntar, Noah, como é que foi a tua semana? Foi fixe? Foi fixe, sim. Sim. O que é que andaste a fazer? Ontem eu estava a dar comida às cabras. Sim. Porque eu vi que comiam assim plantas que eu encontrei muitos e depois eu também vi que comiam mais uma planta Sim. que eu também tinha muito, que eu encontrei ali atrás no jardim. Ok. Então depois eu dei comida e assim. Deste comida às cabrinhas. Não é é dei. Mas hoje eu não consigo ir. Hoje de manhã eu não consegui ir porque estava a chover muito e estava... Sim, estava Mas pode mau ser que tempo agora hoje. já está. Pois, mas nós temos umas cabrinhas no nosso... são os nossos vizinhos, não é? Que é de outro quintal, de outro jardim. E a rede, elas vêm até à nossa vedação. Então, e comem muitos ramos e assim, não é? Dá para dar comida ali. E ontem Também tu comem descobriste isso. relva. Também relva. Ou seja, é uma boa forma de reciclar o lixo que se faz no nosso jardim. Mas olha, É dar às cabras. ontem Será que eles- comem restos de comida? Senão eu vou lá despejar os pratos. Mas ontem, Sim. quando eles tinham muito fome, Sim. porque quando eu estava a dar comida com as folhas, Uhum. depois tinha três grandes e um pequeno. Uhum. Um era preto, que se tem cor branco, o outro era só que se tem cor preto e o outro também. Mas Sim. o bebê era cor branco também. E tinha assim, as coisas eram muito Ok. partidas e assim. E Que depois, coisas? Os chifres? Aham. Ok. Estavam assim muito. E depois, quando eu ia dar comida a eles estavam a lutar para Pela a comida. comida. Porque Yeah. estavam com muita fome, certeza. Pois, se calhar não é fome, é gulosice, porque eles lá naquele terreno também têm muito de comer. Só que estavam-lhes ali a dar e eles estavam... quero eu primeiro. É como quando vocês têm sempre acesso a doces, a chocolates, Sim. mas quando há uma pinhata, aquela coisa de arrebentar com um pau, os putos parecem selvagens, não é? Para mim, repousado. E depois vão a verem no fim e é só um repousado. Mas é mesmo assim. Olha, temos que dizer às pessoas também que hoje estamos a gravar com novas condições. Só temos um micro, voltámos só a um micro. Quem nos vê no YouTube vê que só estamos com um micro. Isto porque na semana passada reparámos que quem ouviu com o headphones e no telemóvel não houve grande problema. Mas quem ouviu no carro, os níveis de som estavam muito altos e depois muito baixos. E então tivemos que fazer um step back. E estamos a gravar com o iPad, mas não podemos estar a ouvir os sons os sons que metemos live. Portanto, o quiz show esta semana não vai poder acontecer. E agora, se eu tivesse aquela outra aplicação, metia pessoas a fazer... É isso, Noah. Já sei, tu fazes os efeitos de som, ok? Ok. Ok. Então quando... Alright. Agora, vamos falar
Então vá, arranja um efeito de som para o tema principal. Eu sou... E eu até consigo cantar a nossa música. Tu nem que tens a fazer no fim editing para a Então música. como é que é a nossa música? Canta lá. Este é o podcast de pai e filho. Eu sou o Mário Lopes. Ele é o Noah. E este é Filho de Peixe, Filho de Peixe. Estamos aí cá sem nada para fazer. Esmeio, não temos tanto a dizer. Carregamos no mic, carregamos no play. Criamos um hype Mandalorian Way. A cada semana um novo tema. Criamos um lema. Filho do peixe é uma cena fixe. Ou em bom francês, You son of a fish. Yeah, alright, agora eu vou dizer qual é o tema da semana. Eu só digo uma palavra e tu inventas uma música para este tema da semana, ok? Páscoa. I want candy. Pum, 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 pum. I want candy. Ok. I want candy. O genérico é longo. I want candy. Alright, Noah. Então este é o genérico do tema da semana. Vamos falar da Páscoa. Tu sabes o que é que significa a Páscoa? A palavra Páscoa? Não. Páscoa significa a passagem. Sabes o que é a passagem? Não. Quando passas de um sítio para outro. Posso... pois Passage. é. Passage. The passage. The way. A passagem. Mas em inglês não é passage. Way, acho é eu. o Easter. Sim. Mas a Easter... Em inglês é Easter. Em inglês eles têm duas palavras para Páscoa e nós em português só temos uma. Eles têm a palavra para a Páscoa dos cristãos, que é Easter, e têm a palavra para a Páscoa dos judeus, dos Jews, que é Passover. E Passover quer dizer passagem. Né? Passover. Nós em português temos uma palavra só. Páscoa dá para a Páscoa dos judeus e para a Páscoa dos cristãos e vem do aramaico, do hebreu, Pesach, que quer dizer a passagem. Sim, a passagem. Ora bem, o que é que significa a Páscoa para nós? Para além do significado da palavra. Eu quero dizer o Sim. que significa Ok, a diga lá. Páscoa para mim. Páscoa é dizer que podes comer todo o chocolate que tu queres. E só ganhas presentes e ganha uma de... Imagina, ontem eu não tinha presente da minha tia porque não era a minha madrinha, mas tinha presentes da minha madrinha. Exatamente. E a Emina deu presentes à minha mãe, que é a madrinha dela. Ok, sim. A Páscoa é quando se dá... E, não batas na mesa. É quando se dá e recebe presentes dos padrinhos e das madrinhas, não é? Normalmente até se dá presentes às madrinhas, ou era assim originalmente, uma semana antes. Dá-se ramos de flores às madrinhas. Mas nós mudámos agora este ano um bocadinho, também porque não podíamos estar tantas vezes juntos e não podemos estar juntos na Páscoa. E nós não ficamos todos... Juntos. Não fizemos com... Não. Não. Este ano, por causa do corona, só juntámos as crianças aqui no jardim para procurarem os ovinhos, que é uma tradição... E de bem a madrinha. Sim, a madrinha trouxe Só as a crianças. madrinha. Só podem estar uma ou duas pessoas nas casas e até 10 crianças. Então teve que ser assim. Nós estamos com 6 crianças. Não, eram 8 no total. Não, 7 no total. Contigo 7. Pois Ok. é. Mas pronto, a Páscoa, originalmente, tem a ver... E a Páscoa primeiro existiu... era um feriado, uma festa judaica. Dos judeus. Jews. Ok? Juice? Não é juice de orange juice. Juicy. The Jews. Jews. Ok? Como aqueles Jews Sim, do Bible. Sim. Aqueles Então, Jews tu não sei se que, já viste que não tenham Natal. Sim, eles não tinham Natal. Porque os Jews... repara, o Cristo, Jesus... Eu não sei em que língua é de falar contigo. Jesus, ele próprio era judeu. Era Jew. Yeah. Só que depois, quando Jesus nasceu e supostamente fez aquilo tudo que dizem que ele fez, depois os homens criaram uma nova religião, que é a religião cristã. Seguem aquilo que Cristo fez. É por isso que o Natal chama em inglês Christmas.
Christmas, exatamente. Jesus Christ! Ok. Mas os judeus já celebravam a Páscoa. Jesus Christmas. Jesus Christ. Jesus Christ! Olha, Christ! tu queres saber alguma coisa do que foi a Páscoa? Sim. Ok. Ok. Os judeus já celebravam a Páscoa. E celebravam a Páscoa, o que é que queria dizer Páscoa? A Páscoa foi quando o povo israelita fugiu da escravidão do Egito. Tu já viste um filme chamado O Príncipe do Egito? É, sim, já vi muitas vezes, até na escola a professora diz sempre uma história sobre o Deus e assim. E depois lembras-te também quando o Moses, Moses depois... ele era irmão do Ramses, do Ramses, era faraó? a princesa ou a rainha, não sei mais, encontrou-a no Nel. No Nilo, sim, no rio Nilo. E depois levou e assim. Sim. Mas o faraó disse que todos os bebês maninhos tinham que ficar matados, mas... Mortos, tinham que matar, não é? Mas a princesa, eu não sei se era princesa ou rainha, eu acho rainha. Eu não sei bem, era a princesa, não queria não sei, a isso, rainha. então depois o Moses ficou filho dela. Ok, Também com o Ramses. sim. E depois ele saiu dali porque ele não queria que toda a gente era escravos. Ele saiu dali, Mas há uma parte importante que tu não estás a contar aí. Hã? Há uma parte importante que te está a escapar. O Moses, ele era um israelita. Ele era um judeu. Ele tinha de ser um escravo para... Normalmente ele seria um escravo, mas como foi criado pelo faraó e pela mulher do faraó, ele era o príncipe, não é? O príncipe Moses. E ele depois descobriu que ele próprio pertencia ao mesmo povo que os escravos e ele tentou libertar os escravos e libertou. É. Mas para isso teve que ir contra a própria família, não é? Então depois ele foi para o deserto e encontrou assim... A terra prometida, não é? Não. Aquilo ainda não. Depois encontrou pessoas, depois casou e assim, mas depois um dia ele foi dentro uma coisa, uma grotte. Sim, uma gruta. E depois encontrou uma árvore a arder. Uma árvore a arder, um depois fogo branco que falava, não é? Que era Deus. E era Deus. E ele disse, tens de liberar todos os escravos. Sim. E assim, blá blá blá. Mas depois, eu não sei se isso também estava no filme, porque a professora me disse que isso estava na história. Que depois, quando ele estava a voltar, o Moisés, para o Egito. Não, ele está a vir para libertar os escravos, sim. Depois ele encontrou o irmão dele a sério. Sim, estava no filme. Yeah. O Aaron. Yeah. E depois eles foram libertá-los e depois foram para a terra prometida. Para isso tiveram que passar pelo meio do mar, não foi? E depois o Moisés fez assim. Ok, isso é a história bíblica. Tudo bem. Isso é a história bíblica da Páscoa. É aí que sim. A partir daí os judeus começaram a celebrar a Páscoa, que foi quando Moses libertou os escravos do Egito. E então daí se chama-se a passagem, porque Passage, porque a água... Exatamente. Mas olha, sim. Eu não acredito tanto que a água abriu. Não, isso é assim, eu não acredito nada, não é? Nessas eu também coisas. não acredito que o Mas isso já é outra Jesus história. tinha tantos poderes. Pronto, ok. Mas isso já é outra história. Estamos a falar da história bíblica. Eu não acho que o Deus consegue fazer pessoas mortas ficar vivas outra vez, porque pessoas dizem em histórias que Jesus consegue fazer isso. Mas eu não acho. Eu não acho que anjos não existem. Eu nunca vi, mas isso é outro assunto, não é isso? Nós estamos aqui a falar da história bíblica. Sim. Depois quem acredita, quem não acredita, isso fica ao critério das pessoas, ok? O papai não acredita, tu sabes, mas tu tens pessoas da tua família que acreditam. E nós respeitamos todos uns aos outros, assim como respeitamos as pessoas que estão a ouvir. Estamos a falar da história bíblica, não vamos falar se é verdade, se é mentira, isso é para cada um, ok? Mas isso é a parte, como é que surgiu a Páscoa. Depois, quando Jesus nasceu, Jesus Cristo de Nazaré, que é o Jesus dos cristãos, o Jesus Cristo também celebrava a Páscoa. Acontece que ele foi crucificado perto da Páscoa. Estava quase a acontecer a Páscoa e ele foi morto. O Jesus? O Jesus, estou a falar do Jesus. Ok. O Jesus, a última ceia, que foi o último jantar que ele fez com os amigos dele, né, os apóstolos,
era uma ceia de Páscoa. Eles estavam a celebrar a Páscoa. E depois o Jesus foi... Ele diz assim, este vinho é do meu sangue. Exatamente. Depois este pão é Da minha carne. É a minha carne, não é? a My minha flesh. carne e assim. E diz assim, mas depois... Ele multiplicou o vinho. Não havia, transformou a água em vinho. em vinho. Exatamente. Assim. Multiplicou o pão. Uma coisa assim. Pronto. Isso foi a última ceia. Depois ele foi apanhado porque o Judas... Como é que dizem em Nederlandes? Judas. Aquele que traiu Jesus. Não. Judas, não? Yoda. Não é Yoda. Yoda. Aqueles escravos do Hitler. Não. Eu uso Yoda, os escravos do Hitler, ou os prisioneiros do Hitler, são estes Yoda. São estes judeus. Sim. Mas não é esse. Olha, o Yoda é um Yoda. Ok, está bem. Mas não vamos misturar as coisas. Estamos a falar... Houve um dos amigos de Jesus, não é? Dos amigos, entre aspas, que o traiu. Traiu Jesus. E entregou o Jesus aos romanos. Romanos? Que era quem queria apanhar Jesus. Ok. Depois eu explico-te. É uma história muito longa, senão este podcast teria 5 horas. E depois, o Jesus foi então preso e levaram-no para a cruz, crucificaram-no, e ele morreu. Sim. Isto foi na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. Passado 3 dias, no domingo, pronto, sexta morreu, depois sábado, domingo, pronto, passado 2 dias e tal, ele não estava mais no sítio onde o meteram. Depois, e a pedra estava... Estava mexido. E depois uma mulher foi ali, ou duas, Sim. e viram que ele não estava ali. Depois disse contra toda a gente que não estava ali, que o Jesus estava vivo. Depois ninguém acreditava, mas depois mais uma mulher vinha e bem viu que não estava ali. Depois as duas disseram que era mesmo, mas ninguém sabia mesmo. Pode ser que ninguém só roubou o corpo. Ok, pronto. Para meter num lugar muito bonito, pronto, como isso na eu não relva, sei. com muitas flores. Mas isso eu não sei. Mas o que eu sei é que a partir desse momento, esse domingo em que Jesus ressuscitou, entre aspas, ou verdade ou mentira, vocês é que sabem. Revive. A partir desse momento criou-se a tradição de celebrar a Páscoa cristã. Ou seja, nós já não celebramos a Páscoa dos judeus, já não celebramos os israelitas que fugiram do Egito para a Terra Prometida, já celebramos a ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Ok? Olha, sim, mas a Terra Prometida, pode ser que a Terra Prometida é uma terra que nós conhecemos, pode ser... qual terra é muito... Israel não é... Não. Sim. Qual terra é muito perto do Egito? Israel é para onde eles foram. Agora os judeus têm um país chamado Israel. Não é? Então, aquilo era o Promised Land. Era a Promised Land by the Bible. Ok? A Bíblia dizia que aquilo era a Terra Prometida. Ou a Bíblia, ou aquelas pessoas na altura diziam que... E como eles falam? Falam israelita. Hebreu. Assim... Como eu não sei falar árabe. Tem semelhanças ao árabe. Semelhanças fonéticas. Falam muito com a garganta. Arranham muitas... Mas eu meto-te a ouvir. A língua judaica. Judaica. Mamã. Ok. Depois, há uma história que tu já deves ter ouvido em relação ao Natal, que a Igreja Católica aproveitou-se dos feriados que já existiam antes, dos feriados das festas pagãs, que já existiam antes. Então, a Páscoa era também uma festa pagã, antes de existirem cristãos, aos deuses, porque era a chegada da primavera. Percebes? E o frio ia embora, começava a chegar os dias mais quentes, os dias mais longos. Pequeno micro. Os dias mais longos, começava a aparecer vida, as coisas a ficarem mais verdes, os animais a surgirem das tocas, não é? E isso era a primavera. E então, o costume do coelho da Páscoa vem daí, filho. Percebes? O coelho da Páscoa significa a vida que a Páscoa traz. Que esta época traz a primavera. E então o coelho da Páscoa vem dessa história. Também os ovos da Páscoa vem dessa... Porquê existe Não estavas a ouvir, pois não? Eu não ouvi aquela coisa de coelho de Páscoa. O coelho significa a vida.
ok. Os animais, a vida. O coelho é um animal muito... Olha, Sim. eu quero dizer uma coisa Sim. sobre Deus. Toda a gente Ok. é Deus. Porque quando tu plantas uma coisa ou assim, Sim. tu estás a criar vida, então tu és Deus. Ok. E estás a Toda a falar gente nisso. é Deus. Tu ontem já me disseste isso em relação à Sim. horta que eu estou a fazer, não é? Sim, e eu também. Eu ajudei. Sim, a plantar, sim. O Noah acha que eu sou o Deus da salsa. Não. Toda a gente consegue ser Sim, Deus. mas eu sou o Deus daquela salsa, não é? E Eu daquela sou- hortelã. E nós somos os deuses daqueles do manjericão, Basílico. basílico, salsa e hortelã. Ok, então quando aquela salsa e aquela hortelã Hã? quando aquelas ervas crescerem, Sim. depois vão rezar a mim, vão rezar a Mário Nosso que estás no céu. Noah. Obrigada para nos fazer viver. Era como se o Deus fazia a vida. Sim. Era quando o Deus fazia vida e depois Será- criava uma coisa e depois os dinossauros ou assim faziam assim. Olha, será que a salsa, obrigada. aquela salsa e a hortelã, aquelas ervas todas, Sim. depois vão todos juntos ao domingo à igreja rezar a nós? Só para mim, eu acho. Ok, mas Eu agora sou bonita. deixa-me avançar, filho. Estamos aqui a navegar um bocado na maionese. Maionese? Sim, só quer explicar de onde é que vêm os ovos da Páscoa. A história dos ovos da Páscoa. Sim. Ontem tivemos o teu vizinho a bater-nos à porta com uma caixa de ovos, não foi? É, mas tu não... Ah, pois é, era... Vocês estavam cá fora, ele bateu à porta, a mamãe abriu a porta e vinha oferecer uma caixa de ovos, ok? Uma caixa de ovos das galinhas dele, ovos biológicos, não é? Ora, esta tradição de se oferecer ovos das suas galinhas vem de há milhares de anos, antes ainda de Cristo, antes de haver a igreja, ok? Então, Thomas é Cristo? Não, ouve o que o papai está a dizer. Ok. Esta tradição é uma tradição muito antiga, é uma tradição pagã. Ofereciam-se ovos das suas próprias galinhas para desejar boa sorte e felicidade. Isto antes de existir a Páscoa. Já se ofereciam ovos por esta altura, ok? E o Thomas ofereceu ovos porque é Páscoa e ele disse que nós gostávamos de fazer bolos e gostamos. Eu adoro molotov. Eu quero que a mamãe faça uma molotov. Mamãe, quero que tu faças molotov. Oh, mamãe! Mamãe, papá, Diz? achas que a mamãe está a ouvir? Não. Mamãe! Não está. Não. Mas quando acabarmos o episódio dizes olhem um molotov com aqueles ovos biológicos, deve ser mesmo bom. Ah, pois é. E depois aquela coisa do... O doce de ovos por cima. Yeah. Mas ainda temos hoje ovos biológicos. Temos 6 ovos biológicos. Ontem tu e a Mina comeram uma omeletezinha de ovos mexidos com ovos biológicos, mesmo amarelinhos. Bem, e nós vamos comprar galinhas, não vamos? E vamos pôr ali galinhas. Ok? Eu gostava que tínhamos um corocococó. Um galo? Sim, Mas corocococó. se tivermos um galo e galinhas, depois não vamos ter ovos, vamos ter pintos. E eu não quero pitinhos. Então, metemos só um galo com uma galinha. E depois uma galinha é que vai ter pintos. Sim, mas depois temos sempre aí pintos e nós temos que fazer alguma coisa aos pintos e eu não quero. E papá, Sim. imagina, as galinhas vão depois Não é morrer. galinhas, é galinha. Galinha. Ok. Galinhas. Imagina, vão morrer. Diz o quê? O que é que vai morrer? Depois, O quê? As galinhas. Não, galinhas. Galinhas. Ok. Se galinhas Sim. morrem, Sim. depois temos que comprar mais? Não. É melhor ter... Sempre galinhas a nascer. chicks. Então É fazemos melhor assim. ter chicks. Ok, mas o galinheiro que vamos pescar vai dar para aí até 7, 8 galinhas no máximo. Se começarmos a ter muitas galinhas, depois temos que matar as mais velhas. Tu matas as galinhas? Não. É que eu também não. É que não podemos ter um galinheiro para... É que não podemos ter um galinheiro para 7 ou 8 galinhas com 20 galinhas lá dentro. Por isso é que eu não quero... Imagina. Yeah, então, tu não tens coragem de matar. Eu também não. Eu não tenho nada de coragem A de mamãe matar também não. galinhas. Só se metemos a Emma a matar as galinhas. Aos pontapés. Não. É, mas já consegue jogar muito, Não, nós só muito queremos bem as- futebol para uma criança Pois. de 1 ano e meio. Mas nós só queremos as galinhas por causa dos ovos. Eu não quero matar galinhas. Prefiro ser hipócrita e comprar galinhas já mortas. Do aviário. Yeah. Chamem-me hipócrita. É assim. Como as pessoas conseguem... Como os caçadores conseguem matar galinhas? Não há caçadores a matar galinhas, Não. filho.
Não. Então, Apanham galinhas e depois os butchers fazem isso. não é butcher. Olha, não é isto é a butcher. cabeça. Não, não. Oh, não, isso é demasiado nojento. Não, mas as galinhas não se matam assim. Butcher. As galinhas, normalmente, alguém apanha a galinha, tens a galinha no capoeira, apanhas a galinha e há com uma faca cortas o pescoço à galinha, escorre o sangue para um alguidar. Isso é pior, papá. Mas é assim, filho. Isso é o que o serial killer ia fazer, assim. Imagina, Sim. uma noite assim, estavas a dormir. Estavas a dormir no sofá. Qual câmara queres? Para aquela? Para aquela? Aquela. Imagina, uma noite. Ok, Fecha peraí. os teus olhos. Eu tenho que explicar às pessoas do podcast o que está a acontecer. Então, O Noah meteu-se de pé. Vá, faz e eu vou explicando. então, imagina que estás Sim. agora a dormir no sofá. O Noah agarrou-me o pescoço. Neste momento está-me E a apertar agora? o pescoço. Sim, eu estava a apertar mais o pescoço. E imagina, Sim. tu ouves uma coisa. Sim, Tu vais para a cozinha. sim. Peraí, ouço vais- uma coisa, peraí. Lá? O que é isto? E então vou para a cozinha, não é? Aham. Estou a andar para a cozinha. E depois tu vais fazer lasanha. Fazer Tu lasanha. tu tens fome. Isto então à noite, faz não é? bocadinho Peraí, lasanha. acordei com barulho e pensei assim: vou mas é fazer uma lasanha. Sim. Ok. Sim. E depois, quando estás a meter estás a carregar no botão No forno, para... sim. Aham. Sim. E depois tu ouves uma coisa atrás de ti. Oh, peraí, então. E depois tu queres virar. Sim, a tua então deixa eu ouvir a cabeça. coisa, deixa eu ouvir. Oi? Eu Depois viro a cabeça. Não, depois tu viras um bocadinho a cabeça Sim. e depois ele faz assim. Ok. Sabes que ele fazia isso? Ok, eu vou explicar para as pessoas do podcast. O Noah simulou que me estava a cortar o pescoço com uma faca imaginária. Por favor, agora senta-te, Noah. Senta aí, caladinho, que eu agora vou falar às autoridades competentes. Por favor, não me retirem o meu filho. FBI, open up. Ele é normal. Ele é uma criança normal. Não me retirem. Não o levem para um orfanato. Eu prometo que isto nunca mais volta a acontecer. E esta mente perturbada vai crescer saudável. Papá, Não me retirem o meu filho. papá, Sim, não? nós vivemos na Bélgica. Sim. Em puta. Não digas... Não se diz a morada. Não podes dizer uma... Noah, não podes dizer a nossa morada. Mas então, porque tens medo Noah, de aqueles portugueses que estão ali no Portugal Noah. que vão me tirar? Porque nós estamos na Bélgica. Ok, mas Eles agora... estão no Portugal. Ok, agora o papá não vai cortar isto, só vou arranjar um pipo para meter em cima do nome da nossa rua, mas aproveito para te dizer isto e se alguma criança estiver-nos a ver ou a ouvir no YouTube ou podcast, aproveito para deixar já esta mensagem. Vocês nunca partilhem a vossa morada na internet. Ok. A morada, o número de telefone, a morada da vossa escola, o nome da vossa escola, isso não é a regra número 1 da internet. É não partilhem isso. Porque nós temos a certeza que os nossos fãs são todos pessoas espetaculares. Sim. Porque, de outra maneira, não seriam espetaculares se não nos vissem... Não seriam espetaculares se não fossem fãs, não é? É normal que sejam espetaculares. Mas pode haver um mais maluco, que até vive aqui perto e ouviu a morada e quer aparecer cá. Porque acha graça. E Que é o quê? Porque acha-nos graça e quer aparecer cá. Quer vir até cá. E quer conhecer-me. E quer conhecer-te a ti. E pode ser uma pessoa maluca. Portanto, nunca se partilha a morada. Ok? Ok. Ok. Vamos... Imagina agora tem mesmo uma pessoa portuguesa a ouvir e também vive num... Não, disseste outra vez a morada. Estão a ver? Pessoal, estão a ver? Porque é que, quando deixam as vossas crianças fazerem coisas no YouTube ou whatever. O que é que foi? Eu fiz assim a minha mão e Ok. disse, au. Não, tem que ser sempre com supervisão. Mesmo não seja como eu faço junto com o Noah, então estou a supervisionar live. Vocês têm que ver sempre o que é que eles estão a meter na internet. O Noah, sem querer, acabou de repetir a morada outra vez. Não é? Eu nunca mais vou dizer o que é o nosso nome. Ok. O nome podes dizer. A morada é que não. Ok? Noah. Ok. Ok.
Estás-me a dar muito trabalho de edição neste podcast, porque a seguir vou ter de ir para o computador e procurar todas estas coisas para fazer pis. Ok. Agora vamos lá avançar, que isto já vai longo. Vamos falar do top festas religiosas. Agora quero que faças um genérico para top festas religiosas. O quê? Top festas religiosas. O que é que és que eu faço com Faz isso? uma intro para isto, canta. Top festas religiosas. Eu não percebo o que estás a tentar dizer com isso. Ok. Diz em inglês ou em Ok. Nederlands. Top religious party. Top religious parties. Não consegues? Fazer nada? Não. Ok, eu posso... Não. Então pronto, não temos genérico para isto. Não. Eu tenho. Ok. Top generic parties. Top generic parties. Não era generic, era religious. Top Não batas palmas. Religious parties. Não, não batas palmas. Top religious party. Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, temos o Natal. Não é? Natal é a nossa festa preferida. Não é? Sim. Qual é a tua festa preferida então? Diz. Eu não consigo escolher do Natal ao dos meus anos. Ok, mas os teus anos não é uma festa religiosa. Mas é um dia muito importante. Ok, então gostas dos teus anos. E a seguir aos teus anos? Natal. Natal. E Ok. depois do Natal, Páscoa, e depois Halloween, e depois Ok, April Fools. eu fiz o meu top 5 e vou ver se tu concordas, ok? Ok. A minha festa preferida religiosa é o Natal. Porquê? Há muita comida, há família, há muitas prendas, todos recebem prendas, é fixe. E há o sentimento de Natal, há o frio lá fora, há a lareira acesa, há quem tem lareira, né? Há tudo isso. Natal é fixe. As músicas de Natal, ao fim de algum tempo, começam a enervar, mas quando elas aparecem, trazem aquele quentinho. É muito fixe. E depois, quando está a nevar, quase nunca tem neve, mas depois... Mas o Natal atrás, Sim, depois tinha muita neve. sim. E depois eu queria estar ali dentro, assim, beber hot cocoa, com a janela assim aberta, com a coisa. Depois eu conseguia olhar para lá fora. Estás a dizer que no Natal passado tinha muita neve? Não tinha neve nenhuma. Não tinha tanto. Não tinha nada. Não, a neve foi depois do Natal. Ah, sim. Ok? Sim. Pronto. No Natal, Posso falar do segundo? em januário. Em janeiro. Janeiro. O segundo é Halloween. Janeiro. A minha segunda festa preferida é Halloween. Porquê? É uma espécie de carnaval, só que mais fixe. Porque no Halloween as pessoas mascaram-se de coisas assustadoras, normalmente. Sim. E, Mas é dizer que não tens de ter medo disso Sim. ou assim. e há, que e não há eventos, existe. há parties de Halloween, há eventos que aqui em Portugal já não sei como é que é. Porque quando eu saí daí não se festejava muito. Mas acho que hoje em dia já se festeja Mas também. em Halloween aqui, Sim. depois tem um grande cornfield. Sim. No Halloween vai ter muito corno, assim, Milho. milho. Sim. Vai ter um gigante lugar cheio de milho ali, um lado. Sim. E depois, no Halloween, vais a ter um corn maze. Assim, com coisas assustadoras. Eu Ok. quero isso. Não Mas sei. isso só Tá bem. tem na América. A minha terceira festa, eu enganei-me aqui, não é o Carnaval. A minha terceira festa preferida é o São Martinho. Sinto Marta. Ah! São Martinho, porquê? Porque eu gosto muito de castanhas. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Ok. Isso é a música Nederlandes do De São Martinho. São Martinho. Pronto, São Martinho é fixe, porquê? Porque há castanhas, há batata doce, Castanhas. já está frio, é o pré-natal, as pessoas começam a preparar-se para o Natal. Eu gosto. Depois, o Carnaval. Eu hoje em dia não gosto de Carnaval, mas quando era mais miúdo gostava muito de mascarar. E mesmo quando comecei a sair à noite, gostava muito de Carnaval. E a minha última é a Páscoa. Porquê? Pessoal, a Páscoa é só um almoço. Pois é, não é... A Páscoa é só um almoço. Não há prendas, ou melhor, há prendas entre as madrinhas e os afilhados e não sei o quê. Mas os outros ficam a chuchar no dedo. Eu, por acaso, recebi uma prenda da minha afilhada. Mas é só isso. Não recebi de mais ninguém. Fica-se a chuchar no dedo. É só um almoço. Dá-se amêndoas. Tipo, quem é que dá amêndoas?
Amêndoas. Peanuts. Chocolates. Nós podemos comer chocolates durante o ano todo. Não é preciso ser na Páscoa. Portanto, é a minha festa menos preferida. Mas pronto. Olha, Noah, nós íamos falar do filme Kickboxer. Cuidado. Sim. Íamos falar do Kickboxer, mas acho que já não vamos ter tempo. Não. Não? Falamos no próximo episódio. Senão fica muito longo. Mas, antes de irmos embora, pessoal, que nos está a ver no YouTube, até me vou levantar. Estão a ver a t-shirt? Estão a ver se calhar a ler ao contrário. You Son of a Fish. Esta é a t-shirt que podem comprar no nosso website. Filho de Peixe. E já vendemos muitas Algumas, sim. Já vendemos algumas e estamos à espera da vossa compra para serem muitas. E esta t-shirtzinha que estão a ver custa apenas 20 euros, com portos de envio. Reparem que nós não vivemos em Portugal, portanto o preço tem que ser adaptado à nossa realidade e aos portos. Ainda assim, a nossa margem de lucro não é assim tão grande, por causa dos portos. E olha, Mas nós gostávamos que comprassem. se faz favor compram, porque sim. nós só ganhamos 5 euros. Também se Sim. o meu pai fez o editing. E se compram mais t-shirts, pode ser um dia eu vou conseguir fazer a minha própria t-shirt. Sim, a ideia é nós vendermos algumas t-shirts destas. E depois eu posso fazer a minha. E depois nós podemos melhorar aqui o setup. Nós já temos melhorado. E se estas t-shirts tiverem saída, o Noah a seguir faz a segunda edição. E esta fui eu que desenhei. A próxima vai ser o Noah. Ok? Entretanto, façam um like no Instagram, Facebook, follows, essas cenas todas. Enviem-nos mails para filhodepeixepodcast@gmail.com. Podem fazer-nos perguntas, sugestões. E o nosso website é filhodepeixepodcast.wordpress.com. Como? E como é que se diz quando acabamos o episódio? Tchau toda a gente. Tchau, toda a gente! Tchau toda a gente.